E aproveitando esse gancho que você trouxe em relação às questões motoras, a gente consegue identificar muito precocemente, né? É. Porque assim, embora dentro dos critérios diagnósticos do DSM-5, né, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos de Saúde Mental, da última revisão agora, que foi de 2013, não está dentro dos critérios distúrbios motores, né, de planejamento Uh-uh. motor, mas a gente tem estudos muito robustos dizendo que em torno de 79, 80% das crianças no espectro autista já Uhum. apresentam dificuldades motoras, né? Tanto Sim. em relação à qualidade do movimento, em relação ao planejamento motor, em relação a Uhum. tônus, força muscular. Mas o que a gente vê na Uhum. prática clínica é que quase a totalidade delas tem minimamente alguma questão relacionada ao equilíbrio e ao Uhum. movimento como um todo, ao planejamento motor mesmo, né? Isso Sim. é muito importante, porque veja bem, se a gente pensa num desenvolvimento típico, né? Então, quando a gente está avaliando uma resposta de ouvinte, né? Então, sei lá, a gente está avaliando Uhum. o quanto que aquela criança atende ao ser chamada pelo nome. Com 6 meses, a gente sabe que a criança já é capaz de atender ao ser chamada pelo nome. Mas para isso, se você está aqui do lado e está chamando ela, ela vai precisar minimamente fazer isso. Para Uhum. fazer isso, ela precisa ter um controle cervical, um bom controle É, motor cervical. Então, uma criança que já exato. apresenta alguma hipotonia, você pode até achar Uhum. que ela não está respondendo e às vezes é devido a essa hipotonia. Porém, o que a É. gente observa é que muitas crianças no espectro autista apresentam associado às outras características do espectro essas questões motoras. E isso dificulta o Uhum. aprendizado delas, né? Porque a gente Sim, muito. tudo que a gente vai fazer para a gente atentar ao nome, para a gente apontar, né? Tudo envolve Uhum. motor para fala, né? Para Sim, comportamento comunicativo não verbal, verbal, tudo envolve planejamento motor e sim. movimento em si, né? É, Então, e eu acho que é até interessante, assim, trazer algumas coisinhas que pode ajudar as pessoas que estão em casa a reconhecer alguns desses aspectos. Eu acho que o primeiro deles é a hipotonia. exato. E eu vejo muito isso, assim, primeira coisa, o arco do pé, ele não é formado por ossos, né? Aquele arcozinho do pé é músculo. E primeira coisa, o que é hipotonia? Hipotonia não é capacidade, não é força muscular. Tem criança hipotônica que é forte que nem um touro. O problema da hipotonia é a capacidade de sustentar essa contração muscular por um tempo prolongado. A criança cansa rápido. Ela põe muita força até, ela é capaz de sustentar, mas de repente ela cansa. Então o que a gente vê nessas crianças? Primeiro, o pezinho muitas vezes é chato, né? Achatadinho aqui, não tem aquela curvinha, né? O que Uhum. mais que você vê em hipotonia, Débora, frequente das crianças que aparecem aí? Você tem outros sinais que você consegue de cabeça ir trazendo assim? Olha, com relação à hipotonia, o que a gente percebe, né, além das questões relacionadas da, da forma mesmo da pisada da criança, Uhum, a gente percebe em relação à apreensão mesmo dos objetos, né? Isso não uhum, envolve só o tônus, envolve a coordenação motora, né? Toda a motricidade sim, ampla e fina, mas é bem isso que você disse. Normalmente a gente percebe que não há uma alteração na força muscular. E eu nem uhum, sempre em relação ao tônus em si, né? A, a diminuição da tensão dessa musculatura para o movimento. Mas o que mais se observa dentro do espectro, Tiago, é o sustentação. planejamento motor. Então você percebe que Uhum, essas crianças, eu vou falar de uma maneira bem leiga aqui, mas elas caminham uhum, de maneira sim, desengonçada, né? uhum, Então parece que realmente elas não conseguem se organizar no espaço. Isso envolve não uhum, somente a ideação do planejamento, né? Então, para eu me levantar e ir buscar um copo de água, eu preciso pensar em que movimento eu vou fazer. Isso é ideação, né? A gente uhum, trabalha córtex pré-frontal. E a gente sabe que no espectro autista existe prejuízos imensos, né, em relação ao funcionamento do córtex pré-frontal. Então, já é, há um prejuízo aí de planejar meu movimento. uhum, Aí, o movimento em si é a área motora, né, que eu uhum, vou
fazer o movimento grosso mesmo ali, e depois a gente tem ele coordenado com o cerebelo para motricidade fina, para ter a precisão. Todo esse funcionamento está atípico no espectro autista. Então é muito difícil dizer que você vai ter uma criança que não tem algo motor ali para ser trabalhado. E isso, a gente precisa se atentar muito, porque eu acredito que até talvez um próximo aí DSM, né, numa próxima classificação, entre algo a respeito dos Eu critérios acho. motores, porque como é que você vai fazer uma intervenção? Por exemplo, pensando no modelo Denver, como é que você está ali com a criança no chão, está desenvolvendo um jogo simbólico com a criança, né, uma parceria ali. A criança precisa se levantar, ela precisa voltar, brincar de. Olha o quanto que ela precisa da destreza, de uma fluidez de movimento, o quanto que ela precisa fazer a ideação, o quanto que ela precisa né, planejar, executar, sequenciar. Tudo isso envolve planejamento, tônus, equilíbrio, motricidade, coordenação. Então, os profissionais da educação física, os profissionais, né, da fisioterapia, a gente precisa muito deles hoje. A gente precisa que eles se capacitem cada vez mais. Oi? Da terapia ocupacional também, terapia né? Ocupacional. Então, eu ia até entrar nisso agora, porque não envolve só isso, né? Aí dentro de todos esses aspectos motores, é tudo muito coordenado, né, Tiago? A gente não consegue colocar uma coisinha em cada caixinha. Então, tem a propriocepção, né, o sistema vestibular, que está muito envolvido nessas questões motores, e que mesmo a questão da ideação, da praxis, é trabalhado com a terapia ocupacional, né? Então, a propriocepção, você percebe que as crianças, muitas vezes, elas não têm a noção espacial do corpo delas, né? Então, junto com uma alteração vestibular, elas se esbarram, elas precisam estar encostando em alguma coisa para se sentir como, né, mais no chão ali, mais seguras. Então, esses comprometimentos relacionados aos aspectos motores e sensoriais, é que a gente estava falando mais do motor, mas o sensorial está integrado, e nesse DSM-5 já faz parte dos critérios diagnósticos, né? As respostas atípicas sensoriais. Sensoriais, é verdade. E isso é muito, muito interligado, muito claro, né? Basta a gente pensar no seguinte: se a gente parte da hipotonia, vamos lá, aquela criança tem o pezinho chato porque não sustenta aquele arco palmar, porque precisaria ter tônus para sustentar aquela contração. Depois, o que mais que a gente vê? Muitas vezes as costas, a criança senta com as costas arqueadas. Outra, às vezes ela senta meio que no cóccix e as costas ficam arqueadinhas. Por quê? Porque ela fica com aquela postura retinha, que criança tem postura reta geralmente, né? Aí a criança vai cansando de sustentar o músculo cansa, ele solta. Aí fica assim, ó, curvadinho. Outra coisa que a gente vê muito, a criança coloca a mão no chão e apoia a mão no chão, né? Para manter e sustentar as costas, porque o músculo das costas não dá conta, a mão compensa. A gente vê muita criança com hipotonia deitando o tempo inteiro, né? Agora, aí vamos lá. Essa criança que não consegue sustentar a contração do movimento, ela cansa toda hora, porque um pequeno movimento o músculo cansa. Como é que ela desenvolve o planejamento motor? Porque se o planejamento motor é o quê? Eu preciso primeiro ter um repertório motor para conseguir planejar movimentos. Agora, se toda vez que eu vou tentar um movimento mais complexo, meu braço cansa antes de eu conseguir, eu desisto. Cansa antes de eu conseguir, eu desisto. Cansa antes de eu conseguir, eu desisto. A hipotonia pode levar a uma pobreza de repertório motor, que pode levar a uma dificuldade ainda maior de planejamento motor. Está tudo interligado. Exatamente. E quando a gente vai ver as zonas do cérebro alteradas no autismo, bom, você tem essas zonas mais iniciais do bulbo aqui inicial, que tem muito a ver com controle inibitório, que tem muito a ver com a ação de aquela coisa de você, né, de fight or flight, né, de lutar ou fugir, essas reações mais imediatas do corpo, mas tem muito a ver também com movimentos de contração, com coisas mais mais básicas do funcionamento automático, até automático e resposta mais automática do funcionamento. Depois você tem cerebelo, que é aquela parte que muitas vezes trabalha, inclusive, a precisão de movimentos mais finos. Por isso, inclusive, que um cara bêbado geralmente tropeça, cai, anda torto, porque é uma das primeiras partes que o álcool afeta é o funcionamento do cerebelo. Depois você tem a zona do planejamento motor e a zona do frontal, né? Então, o planejamento motor já está ali
sendo afetada também, alterada no autismo, demonstrado cientificamente. Aí você tem o frontal, que você mesma mencionou, que eu preciso usar para planejar, para fazer a ideação, para ter a ideia de como fazer, para depois fazer o planejamento e executar. E aí, se eu não tenho uma boa ideação, não tenho dificuldade de planejamento motor, tenho dificuldade de movimentos mais finos, tenho dificuldade de movimentos mais automáticos, mais reflexivos. Uai, sobrou o quê, né? Aí ainda tem a amígdala, né? Que tem aquela questão de autorregulação, aquela questão de controle inibitório, que também precisa para fazer um movimento mais suave, um movimento que não saia topando nas coisas. Então, tudo isso é totalmente interligado e das zonas afetadas no autismo, muitas delas têm conexão com o funcionamento motor. Sim. Então, é claro que vai ter esse problema, né? Porque são zonas do cérebro que estão afetadas. Então, é muito frequente, é o que você falou. Né? A gente tem uma comorbidade, mais de 2/3 das crianças com autismo vão ter dificuldades motoras.